Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, você está no canal Zion Linhares. Nós vamos falar de um assunto que é de interesse de todos nós, que é os sacramentos de cura. Quem não tem alguma doença, né? Na sua família, ou consigo mesmo, ou com algum conhecido, com algum amigo, nós sabemos que as doenças estão aí. Nós temos aqui no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1420, fala o seguinte: pelos sacramentos da iniciação cristã, o homem recebe a vida nova de Cristo. Ora, esta vida nós trazemos-la em vasos de barro, porque ela está ainda oculta com Cristo em Deus. Passagem que está em Colossenses capítulo 3, versículo 3. Vivemos ainda na nossa morada terrena, sujeito ao sofrimento, à doença e à morte. A vida nova de filhos de Deus pode ser enfraquecida e até perdida pelo pecado. Assim, a gente está sabendo através do Catecismo 1420 que a nossa morada no céu poderá estar comprometida. Agora você sabe se a sua está ou não, porque tem os mandamentos, né? Tem que ir à missa, tem que se confessar, receber a Eucaristia. Já no 1421, também do Catecismo da Igreja Católica, diz o seguinte: o Senhor Jesus Cristo, médico das nossas almas e dos nossos corpos, que perdoou os pecados ao paralítico e lhe restituiu a saúde do corpo. Isso nós sabemos que na Sagrada Escritura tem várias passagens que Jesus Cristo fez isso. Quis que sua igreja, Jesus, né? Quis que sua igreja continuasse com a força do Espírito Santo a sua obra de cura e de salvação, mesmo para com seus próprios membros. É esta a finalidade dos dois sacramentos de cura: o sacramento da penitência e o sacramento da unção dos enfermos. Então, todos nós que somos católicos, como cristãos, a gente tem que sempre estar praticando o sacramento como o nosso Deus pede, da penitência. Olha, gente, a principal obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que a gente tem uma vida aqui na Terra, uma vida boa, não é para ter vida ruim. Agora não vamos ter uma vida boa, mas ele avisa, olha, carregando a cruz, sendo perseguido, sendo humilhado, às vezes até sendo morto. Você entendeu? Mas só que quem estiver com a Trindade Santa, estiver com o gozo do Espírito Santo, né, com a força, o poder, vai superar todas as dificuldades que aparecerem, né, vamos dizer assim, achando graça, porque sabe que está passando aquilo pelo amor de Jesus. Se você for ler o Evangelho de Mateus no capítulo 8, no versículo 5 até o 17, vai acontecer o quê? Que Jesus, entrando em Cafarnaum, ele teve um encontro, né, ele com os discípulos, aposta aquela multidão de gente, mas houve um encontro com um oficial romano, um oficial que não acreditava, que não seguia e nem permitia ninguém seguir Jesus. Mas o que aconteceu na casa deste oficial romano? Uma pessoa que ele amava muito adoeceu a ponto de morte. Ele sabia que ele ia morrer. Então é nessas horas, às vezes, que acontece com a gente, da gente se apegar mais a Deus, a gente procurar Jesus Cristo, procurar Deus Pai, o Espírito Santo, não é assim? Então foi o que aconteceu
com esse oficial romano. Ele, sabendo que Jesus estava passando em Cafarnaum, ele, oficial romano, foi a Jesus, que contou a história para Jesus. Jesus disse: vamos lá. Jesus, olha, gente, tem gente que eu não sei o que acontece com a cabeça de certas pessoas. Tem gente que acha que Jesus é assim, vamos dizer assim, vingativo, né? Que ele só escuta quem é santo. Não, a palavra de Deus está recheada de palavras que Jesus diz: olha, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Quem já é santinho, está fazendo tudo certinho, ótimo, continue fazendo. Mas quem está fazendo tudo errado e reconhece que está errado, me procura, eu recebo, eu atendo, eu farei. Foi o que fez Jesus com esse oficial. Falou: eu vou na sua casa. E ele, o oficial: não precisa ser na minha casa. Basta uma palavra só para que meu servo possa viver, para que meu servo possa ser curado. Gente, isso é muito forte. Uma pessoa que não teve, como eu, como você, catequese, fomos na catequese para fazer a primeira comunhão, fomos na catequese para fazermos a crisma, a gente vai à missa sempre, a gente escuta, lê a palavra de Deus, a gente ouve tanta pessoa falar de Deus e não tem mais essa fé. A nossa fé praticamente zero. Este homem não, quando ele viu a necessidade, eu vou, é a única saída que existe. E é o que eu digo, o pensamento do oficial não está errado. É a única saída que existe para mim e para você. É a gente ter intimidade, é a gente confiar em Jesus, é a gente entregar a Jesus tudo o que nós somos, o que nós temos, o que nós estamos passando. Principalmente atendendo quando ele diz, né, orai, rezai pelos inimigos. Quando Jesus ouviu esta palavra do oficial, que não precisa você ir lá em casa, não precisa você tocar no meu servo, não precisa você ver meu servo, não. Só você dizer uma palavra e ele vai ser curado. Mas por que o oficial disse isso? Porque o oficial, ele disse: olha, eu tenho também pessoas a meu comando. E quando eu mando, eles vão. Certo? Quando eu digo vem, eles vêm. Então, se você é o Deus que realmente pode tudo, que eu estou vendo, estou sentindo, estou sabendo das notícias, não precisa não. Eu sei que você tem esse poder de nem ir lá. E Jesus disse que nunca tinha visto tanta fé em um homem, e principalmente em um oficial daquele, né, que não andava junto com o povo, né, de Jesus. E Jesus disse: então vá. E ele foi, que logo no caminho ele já encontrou as pessoas para dizer que o servo estava de pé, trabalhando, já estava, né, com a graça toda. E ele perguntou: que hora aconteceu? Quando ele disse tal hora, ele despertou de uma vez. Já foi exatamente a hora que aquele homem me disse que ele estava bem. E quando Jesus, né, termina de fazer essa conversa com o oficial, ele vai na casa, né, de Pedro, e lá também encontra a sogra de Pedro doente, com febre. A febril, febre é uma infecção, né, todo mundo sabe disso. É uma infecção que existe no organismo, em algum lugar, às vezes ela é pequena, às vezes é grande. E Jesus só pegou na mão dela: vem cá, levantou e foi fazer como o soldado lá do oficial, né, foi também trabalhar. Então, quando Jesus quer, tudo pode acontecer. E quando é que ele quer? É quando a gente procura. Eu já disse que Deus não atende na necessidade, ele atende na procura, na fé que a gente tem que ter, né? Se a gente for ver no versículo 16 deste capítulo 8 que a gente está falando, né, do capítulo de Mateus, no versículo 16, a gente vai ouvir algo muito bacana, quando diz assim: quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta
Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Então veja, escutem e sintam a graça que Deus quer para você. Eu sei que você está precisando, eu sei que tem alguém da sua família precisando. E está aqui ele dizendo, né, no versículo 16, que Jesus foi levado para onde tinha muitas pessoas doentes. Ele não foi perguntar nome de cada um, não. Ele não foi perguntar de qual família era, não. Ele não foi perguntar em quem votava, não. Ele não foi perguntar, não houve perguntas. Não houve perguntas, simplesmente o que aconteceu, o amor de Jesus tão grande, vendo aquele povo como ovelhas sem pastor, aquele povo sem alimento, aquele povo sem remédio, aquele povo sem médicos, aquele povo sem lazer, sem trabalho, né, sem educação, estavam desprezados. E aí onde foi que todos se enganaram, né? Se enganaram porque achavam que Jesus ia vir para restaurar o reino, tomando as rédeas do poder da terra para administrar os bens, administrar as pessoas. E eles estão, não vim para isso. Eu vim para dizer a vocês que tem algo melhor do que isso aqui. Olha, isso aqui não se compara o que está preparado para você, preparado para a sua família, preparado para todos aqueles que se converterem, para todos aqueles que pedirem perdão, para todos aqueles que orarem, para todos aqueles que, junto dos seus semelhantes, possam conviverem, possam viver em união, um ajudando o outro. Não deixe ninguém passar fome, não deixe ninguém passar sede, não deixe ninguém ficar sem roupas, não deixe ninguém ficar sem visitas. Não deixe de acolher um estrangeiro, uma pessoa que vocês não conhecem, mas estão precisando de vocês. Meu irmão, você sabe que nós pagamos nossos impostos. E muitas vezes nós chegamos em instituições públicas, paga por nosso dinheiro, e nós somos mal recebidos. Nós somos mal informados. E às vezes somos até enxotados. Claro que não em todos os lugares, porque tem alguns lugares que tem pessoas boas, pessoas de Deus, que sorri, que oferece um copo d'água, que sabe, às vezes, pergunta de onde a gente vem, para saber a distância, a dificuldade que a gente teve para chegar até ali. Mas tem gente emburrada, tem gente zangada. Leia a Bíblia e veja no Novo Testamento como foi Jesus do início ao fim. As pessoas chegavam. Você vê que teve um momento que ele se encontrou dentro de uma casa que não podia nem comer, não podia nem fazer refeição, de tanta gente dentro da casa e fora da casa. Que teve pessoas que foi na mãe de Jesus e disse, olha, teu filho está ficando louco, olha, teu filho está com lá, um monte de gente vão acabar fazendo algum acidente com ele, alguma violência com ele. E Maria, sendo mãe, acabou indo até lá, mas ela sabia o que estava se passando. Ela sabia que o filho era Deus e que a missão dele era aquela. Mas, para não ficar chato, né, de tanta gente ficar nessa peleja, ela foi. Mas ela nem entrou, ela ficou lá fora, sabendo que o filho estava sob controle, tudo sob controle. É tanto que ele deu um recado nesse momento. Foi bom Maria ter ido lá, a mãe dele, mãe de Jesus, porque ele aproveitou para dar um recado para os que estavam ali, só querendo, né, bisbilhotar, querendo investigar, querendo saber se ele realmente era o Filho de Deus. E como era que fazia para ser também Filho de Deus. Ele disse, olha, vocês querem ser minha mãe, meu pai, meu irmão, meu amigo? Vocês querem ser alguma coisa minha? Querem? Vocês querem ser? Claro que todos disseram, a maioria, né? Porque tinha uns ali que só estavam bisbilhotando, porque tinha vindo, você sabe, de Jerusalém tinha vindo, a palavra de Deus diz, tinha vindo muita gente de Jerusalém, só seguindo Jesus, para pegar ele, né? Numa coisinha qualquer, para poder matar logo ele. E aí ele disse, olha, vocês querem? Então façam
a vontade de meu Pai que está no céu. E onde é que a gente vai saber onde é que está a vontade de Deus? Né? Aqui está escrito. Timóteo escreveu que a Bíblia serve para isso. Para a gente aprender, para a gente repreender, né? Para a gente endireitar, como disse João Batista, o precursor, veio pedindo a conversão dos pecados, batizando as pessoas na água do Rio Jordão, mas dizendo ele, eu não sou digno, porque pensava que João Batista era Jesus, que João Batista era muito eloquente, né? Até Herodes quis ouvi-lo, né? Gostava de ouvir quando João Batista falava, mas ele disse, olha, vocês estão enganados, se vocês acham que eu sou alguém, vocês estão enganados. O alguém ainda está para vir e eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. E chegou, né? Aquele momento, Jesus chegou do Rio Jordão, estava João Batista, foi um encontro muito lindo. Já pensou, João Batista e Jesus se encontraram no ventre das mães. E depois houve este encontro pessoal, os dois. O precursor com o Salvador. E Jesus pediu para ser batizado, João Batista não queria, ele achava que não era digno de fazer aquilo. Olha, tem que se cumprir as profecias. E aí João Batista sabia que as profecias, batizou Jesus. Na hora, as nuvens, né? O céu se abriu, Deus falou e veio como em forma de pomba e ficou no ombro de Jesus para confirmar realmente tudo isso. Mas até hoje está aí, né? Muita gente com dúvida, muita gente vivendo num sofrimento amargo, muito triste, tirando a própria vida, porque não conhece o Salvador. Fique na paz e bem, como disse Francisco de Assis. Eu te abençoe em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém.